O ar estava carregado de expectativa enquanto os convidados preenchiam a igreja, mas um silêncio inquietante se estabeleceu conforme o relógio avançava. O que você faria se a pessoa que despedaçou seu coração retornasse de forma inesperada, e não da maneira que você esperava? Essa era a realidade de Ana, que estava em um cômodo mal iluminado no fundo da igreja, ajustando seu vestido de noiva. Hoje era para ser o dia mais feliz de sua vida. Do lado de fora, Carlos chegava com seus padrinhos, visivelmente nervoso, enquanto mexia na gravata. Os amigos o asseguravam de que era normal sentir isso antes do casamento. Mas em seu interior uma tempestade de emoções rugia. Conforme a cerimônia se aproximava, a igreja se tornava um vibrante mosaico de alegria. A família de Ana ocupava os primeiros bancos, sorrindo radiantes. Os olhos de sua mãe brilhavam com lágrimas de felicidade. O padre tomou seu lugar no altar, e a música começou, fazendo todos se virarem para a entrada. Porém, os minutos passavam e Ana não aparecia. Sussurros de preocupação começaram a ecoar entre os convidados. Onde ela poderia estar? No quarto onde Carlos deveria se preparar, encontraram apenas uma nota escrita às pressas. Eu não posso fazer isso. Sinto muito. O pânico tomou conta quando o melhor amigo de Carlos correu para encontrá-lo, mas ele já tinha desaparecido. Quando Ana recebeu a notícia, foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. Ela desabou no chão, seu vestido branco se espalhando ao redor como uma poça. Suas damas de honra tentaram confortá-la, mas ela estava em choque, incapaz de compreender a gravidade da situação. Os murmúrios aumentaram quando seu pai, com o rosto rubro de raiva e vergonha, levantou-se para anunciar que o casamento estava cancelado. Os convidados ficaram atônitos, alguns expressando indignação, outros oferecendo palavras de consolo. Nos dias que se seguiram, Carlos estava desaparecido. Ana se recolheu em solidão, recusando-se a ver ou falar com alguém. Quando Carlos finalmente reapareceu quase uma semana depois, suas explicações soaram fracas e egoístas. Ele disse que estava com medo do compromisso e não se sentia pronto para Ana. Essas palavras aprofundaram sua sensação de rejeição. Ela jurou a si mesma que nunca mais permitiria que Carlos entrasse em sua vida. Com o coração partido, Ana decidiu focar em si mesma e em sua carreira, deixando para trás os sonhos que tinha com o homem que a abandonou. Nos anos seguintes, Ana mergulhou de cabeça em sua carreira jurídica, passando longas horas no escritório estudando casos e aprimorando seus argumentos. Seus colegas notaram sua dedicação extraordinária e sua capacidade de analisar problemas complexos com clareza. E se você se emocionar com a história de Ana e Carlos, convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Você já enfrentou um momento difícil em sua vida? Como superou? Sua experiência pode inspirar outros. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever para continuar desfrutando de mais histórias que tocam a alma. À medida que ganhava experiência, Ana começou a se destacar em casos desafiadores, conquistando uma reputação por sua ética impecável e habilidade em lidar com situações legais complicadas. Seus superiores ficaram impressionados com sua determinação e inteligência. Aos 32 anos, ela foi promovida a sócia júnior em seu escritório de advocacia, celebrando a conquista com um pequeno jantar com seus pais e alguns amigos próximos. Embora ela sorrisse e aceitasse os cumprimentos, havia uma sombra em seus olhos, um lembrete silencioso da dor que ainda carregava. 3 anos depois, aos 35 anos, Ana recebeu uma notícia que mudaria sua vida. Ela havia sido nomeada juíza. A cerimônia de posse foi um momento de imenso orgulho para ela e sua família. Ao vestir a toga pela primeira vez, Ana sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Como juíza, ela rapidamente ganhou o respeito de seus colegas e dos advogados que compareciam em seu tribunal. Era conhecida por sua imparcialidade, atenção aos detalhes e capacidade de ver além das aparências para chegar ao cerne de cada caso. No entanto, apesar de seu sucesso profissional, Ana lutava em sua vida pessoal. Tinha dificuldade em confiar nas pessoas, especialmente em questões românticas. Alguns amigos tentaram apresentá-la a homens interessantes, mas ela sempre encontrava uma desculpa para evitar. À noite, sozinha em seu apartamento, Ana às vezes se pegava pensando no que poderia ter sido, mas rapidamente afastava esses pensamentos, concentrando-se em seus objetivos futuros.
Ela havia construído uma vida de respeito e sucesso sozinha, e isso era algo que ninguém poderia tirar dela. Com o tempo, Ana aprendeu a encontrar satisfação em sua independência. Ela se tornou uma mulher forte, respeitada e bem-sucedida. Embora as cicatrizes de seu passado permanecessem, elas se tornaram parte de quem ela era, lembrando-a de sua força e resistência. 8 anos após o incidente na igreja, Carlos, agora com 38 anos, estava em uma fase diferente da vida. Ele havia construído uma carreira estável como gerente de vendas em uma empresa de tecnologia, mas sua vida pessoal continuava caótica. Em uma festa de lançamento de um produto, ele conheceu Sofia, uma mulher bonita de 32 anos que trabalhava no departamento de marketing. Sofia era vibrante e extrovertida, e Carlos se viu atraído por ela. Eles começaram a se ver frequentemente, e à medida que as semanas se tornaram meses, Carlos se viu cada vez mais envolvido. 3 meses após o início do relacionamento, durante um jantar romântico, Carlos surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, ao pedir Sofia em casamento. Ele estava determinado a provar para si mesmo que superara seus medos de compromisso. Sofia, encantada com o gesto romântico e apaixonada por Carlos, aceitou sem hesitação. Os preparativos para o casamento foram rápidos e frenéticos. Sofia desejava uma cerimônia grandiosa, e Carlos concordou com tudo, ansioso para mostrar ao mundo que havia mudado. No dia do casamento, Carlos sentiu um nó no estômago, mas atribuiu isso à ansiedade normal de um noivo. Respirou fundo e seguiu em frente. A cerimônia foi linda. Sofia estava radiante em seu vestido branco, e Carlos sorriu orgulhoso para as câmeras, sentindo que havia alcançado um marco importante. No entanto, enquanto desfrutavam da lua de mel, uma viagem de 2 semanas pela Europa, pequenas irritações começaram a surgir. Inicialmente, tudo parecia perfeito. Eles visitaram museus, jantaram em restaurantes requintados e tiraram fotos em monumentos famosos. Mas logo Carlos percebeu que Sofia era um pouco controladora, sempre querendo decidir o que fariam a seguir. Sofia, por sua vez, ficou frustrada com a atitude passiva de Carlos. Ao voltarem para casa, a realidade do cotidiano começou a se instalar. Carlos percebeu que, em sua pressa de se casar, eles não haviam discutido tópicos importantes como finanças, planos para o futuro ou até mesmo preferências diárias. As diferenças que antes pareciam encantadoras começaram a causar atrito. Sofia queria sair e socializar constantemente, enquanto Carlos preferia noites tranquilas em casa. Eles discordavam sobre como gastar o dinheiro, com que frequência deveriam visitar a família e até sobre a decoração da casa. O que começou como pequenas desavenças rapidamente se transformou em discussões mais sérias. Carlos começou a se sentir sufocado, exatamente como temia que aconteceria em um casamento. Ele se questionava se havia cometido outro erro, se havia pulado para algo sem estar realmente preparado. O peso de suas decisões impulsivas começou a se acumular. Com o passar dos meses, o casamento de Carlos e Sofia se deteriorou rapidamente. O que começou como pequenas irritações, logo se transformou em problemas mais sérios. Sofia, que antes admirava a calma de Carlos, agora o via como apático e desinteressado. Ela o pressionava constantemente a ser mais proativo, a tomar mais decisões, a se envolver mais na vida do casal. Carlos, por sua vez, se sentia sufocado pelas expectativas de Sofia. Ele começou a passar mais tempo no trabalho, chegando cada vez mais tarde em casa. Quando estava em casa, frequentemente se refugiava em seu escritório, alegando que tinha trabalho a fazer, na verdade, evitando as inevitáveis discussões que surgiam sempre que eles estavam no mesmo espaço. As brigas se tornaram mais frequentes e intensas. O que começava como uma simples discordância sobre o que jantar rapidamente escalava para acusações de falta de consideração e amor. Sofia acusava Carlos de não se esforçar o suficiente no casamento, enquanto Carlos respondia dizendo que Sofia era controladora e nunca estava satisfeita. A tensão era palpável na casa. Mesmo nos momentos de silêncio, havia uma atmosfera pesada entre eles. Amigos e familiares começaram a notar que algo estava errado. Nas raras ocasiões em que saíam juntos, Carlos e Sofia mal conversavam, cada um perdido em seus próprios pensamentos e frustrações. Sofia, sentindo-se cada vez mais distante de Carlos, começou a se tornar desconfiada. Ela revisava o celular dele sempre que podia e questionava onde ele estava e com quem falava. Sua insegurança alimentava ainda mais os conflitos entre eles.
Carlos se sentia constantemente sob vigilância, o que o fazia se retrair ainda mais. As noites se tornaram um campo de batalha silencioso, com eles dormindo de costas um para o outro, o espaço entre eles na cama parecendo um abismo intransponível. As conversas, quando ocorriam, eram superficiais e tensas, ambos evitando tocar em assuntos mais profundos por medo de iniciar outra briga. Após um ano de casamento, ficou claro para ambos que haviam cometido um erro. O amor e a paixão que os levaram ao altar se transformaram em ressentimento e amargura. Eram duas pessoas vivendo vidas separadas sob o mesmo teto, unidas apenas por um papel e promessas que agora pareciam vazias. Carlos começou a pensar seriamente no divórcio. Ele se sentia preso, revivendo os mesmos medos que o fizeram fugir anos atrás. Sofia, por sua vez, oscilava entre a raiva pela situação e a tristeza pelo fracasso de seu casamento. Ambos sabiam que algo tinha que mudar, mas nenhum deles sabia como dar o primeiro passo. O casamento que começou com tanta promessa e expectativa estava desmoronando, deixando Carlos e Sofia à deriva, enfrentando a dura realidade de que, às vezes, o amor não é suficiente, especialmente quando se constrói sobre bases instáveis. Após meses de conflitos e infelicidade, Carlos finalmente tomou a decisão de pedir o divórcio. Uma manhã de domingo, enquanto Sofia ainda dormia, ele se sentou a uma mesa da cozinha e escreveu uma lista de razões pelas quais o casamento não estava funcionando. Ao olhar para o papel, sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Quando Sofia acordou, Carlos pediu para conversar. Com a voz trêmula, ele explicou que achava que o melhor para ambos seria se separarem. Sofia, embora não completamente surpresa, ficou devastada. Ela chorou e implorou para que tentassem mais uma vez, mas Carlos estava decidido. Sabia que continuar naquela relação apenas traria mais dor para ambos. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa era pesada. Sofia alternava entre momentos de ira e profunda tristeza. Carlos, sentindo-se culpado, mas aliviado, começou a procurar um advogado para iniciar o processo de divórcio. Ele queria que tudo fosse resolvido de forma rápida e amigável. Carlos agendou uma consulta com um advogado recomendado por um colega de trabalho. O advogado explicou o processo, os documentos necessários e os possíveis cenários. Carlos ouviu atentamente, anotando tudo e pensando que, desta vez, estava fazendo a coisa certa ao enfrentar seus problemas de frente. Com os papéis do divórcio preparados, Carlos se dirigiu ao tribunal para apresentar o pedido. Ele se sentiu nervoso ao subir as escadas do imponente edifício, lembrando-se de como sua vida havia mudado nos últimos anos. Enquanto esperava na fila para apresentar os documentos, tentava se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Finalmente chegou a sua vez. Carlos entregou os papéis à funcionária, que os examinou rapidamente antes de informar a data da primeira audiência. Ele assentiu, pegou o comprovante e se virou para sair, sentindo que um peso se levantava de seus ombros. Mas então algo inesperado aconteceu. Ao sair da sala, Carlos esbarrou em alguém. Ao levantar a vista para se desculpar, seu coração parou. Diante dele estava Clara, vestida com a toga de juíza, olhando-o com uma expressão de surpresa e reconhecimento. Por um momento, nenhum dos dois falou. O tempo parecia congelar enquanto se encaravam. Anos de história não dita passando entre eles em segundos. Carlos sentiu a garganta secar. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Clara foi a primeira a se recompor, cumprimentando com um frio bom dia. Senhor, antes de passar rapidamente ao seu lado, os saltos ecoando no corredor de mármore. Aturdido, Carlos saiu do tribunal, sua mente uma confusão de pensamentos e emoções. Não conseguia acreditar na coincidência. Clara, a mulher que havia deixado no altar anos atrás, agora era juíza no mesmo tribunal onde ele estava iniciando seu divórcio. Nos dias que se seguiram, ele não conseguiu parar de pensar naquele encontro. Perguntava-se se Clara estaria de alguma forma envolvida em seu caso. A ideia o deixava ansioso e um pouco apreensivo. Quando chegou o dia da primeira audiência, Carlos estava nervoso. Ajustou a gravata várias vezes antes de entrar na sala do tribunal. Sofia já estava lá com seu advogado, evitando olhar para Carlos. O oficial anunciou a entrada da juíza, e Carlos sentiu seu coração acelerar ao ver Clara entrar na sala, vestida com sua toga negra, com uma expressão séria e profissional. Ela se sentou, olhou os papéis à sua frente e, em seguida, levantou o olhar, encontrando de Carlos. Nesse momento, Carlos sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala.
Durante a audiência, Clara conduziu o processo com calma e profissionalismo, sem dar sinal algum de que conhecia Carlos além do que estava nos documentos à sua frente. Quando a audiência terminou, Carlos saiu da sala sentindo-se tonto. Sabia que as próximas semanas seriam difíceis. Ele teria que lidar não apenas com o fim de seu casamento, mas também enfrentar o passado na forma da mulher a quem havia ferido profundamente. Enquanto caminhava para fora do tribunal, Carlos se perguntava se o universo estava lhe pregando uma peça cruel ou lhe dando uma oportunidade de redenção. Não sabia o que esperar das próximas audiências, mas tinha certeza de uma coisa: seu divórcio havia se tornado muito mais complicado do que poderia imaginar. Quando Clara viu Carlos em sua sala de audiência, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por um momento, foi transportada de volta àquele dia fatídico, vestida de noiva, esperando um homem que nunca apareceu. Mas anos de treinamento e profissionalismo rapidamente tomaram conta, e ela conseguiu manter sua compostura exterior. Nos dias que se seguiram à primeira audiência, Clara lutou internamente com um turbilhão de emoções. Raiva, dor, confusão e até um toque de curiosidade sobre a vida atual de Carlos a atormentavam. Ela passava noites em claro, se revirando na cama, questionando se seria capaz de julgar o caso de forma imparcial. Uma manhã, Clara chegou mais cedo ao tribunal e se trancou em seu escritório, pegando o Código de Ética Judicial e relendo cuidadosamente em busca de orientação. As palavras imparcialidade e integridade saltavam da página, lembrando-a de seu sagrado dever como juíza. Clara considerou seriamente declarar-se impedida de julgar o caso. Chegou até a redigir um documento formal explicando a situação, mas algo a impediu de assiná-lo. Uma voz dentro dela dizia que aquela era uma oportunidade de se provar que havia superado completamente o passado. Decidiu consultar de forma anônima um colega mais experiente, sem revelar nomes ou detalhes específicos. Clara expôs a situação e recebeu um conselho claro. Se ela acreditasse que poderia julgar o caso de forma justa, deveria prosseguir. Afastar-se poderia ser visto como uma admissão de fraqueza ou parcialidade. Com essa orientação em mente, Clara tomou sua decisão. Trataria o caso de Carlos exatamente como trataria qualquer outro, sem favoritismo ou vingança. Apenas a aplicação imparcial da lei. No entanto, manter essa separação revelou-se mais difícil do que Clara imaginava. Cada vez que Carlos entrava em sua sala de audiência, ela sentia um nó no peito. As lembranças do passado invadiam sua mente nos momentos mais inoportunos. Ela precisava lembrar-se constantemente de seu papel e de suas responsabilidades fora do tribunal. Clara lutava para não pensar no caso. Encontrava-se imaginando como teria sido sua vida se Carlos não a tivesse abandonado. Estaria feliz, teria se tornado juíza. Essas perguntas a perseguiam, mas elas afastava, focando em seu trabalho e em sua ética profissional. À medida que o processo avançava, Clara encontrava força em sua determinação de demonstrar que podia superar essa situação. Cada decisão que tomava era cuidadosamente considerada. Cada palavra em suas declarações era escolhida com precisão. Ela estava decidida a conduzir este caso com a mesma excelência que aplicava a todos os outros. Para Clara, este caso se tornara mais do que apenas um processo de divórcio. Era uma prova de sua força, sua integridade e sua capacidade de separar o pessoal do profissional. E ela estava determinada a passar por essa prova, não importando quão difícil fosse. À medida que as semanas passavam e o processo de divórcio seguia seu curso, Carlos se viu consumido por sentimentos conflitantes. Ver Clara regularmente no tribunal reacendia memórias e emoções que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Começou a perceber o quão imaturo e egoísta havia sido no passado, e um desejo ardente de mudar tomou conta dele. Em um impulso, Carlos decidiu enviar flores ao escritório de Clara, optando por um arranjo discreto, mas elegante, com um cartão simples pedindo desculpas por seu passado. No entanto, quando o entregador retornou com a notícia de que as flores haviam sido recusadas, Carlos sentiu um nó no peito. Mas ele não desistiu. Tentou marcar uma conversa para se explicar, deixando mensagens com a secretária de Clara, mas cada tentativa foi firmemente rejeitada. Clara mantinha uma distância profissional impecável, tratando Carlos apenas como mais um caso em seu tribunal. Desesperado por uma chance de se explicar, Carlos começou a chegar mais cedo para as audiências, esperando encontrar Clara nos corredores. Ensaiava mentalmente o que diria,
Como pediria perdão? Como explicaria que havia mudado? No entanto, Clara parecia ter um sexto sentido para evitá-lo, sempre chegando no último minuto ou utilizando entradas alternativas. Um dia, após uma audiência particularmente tensa, Carlos reuniu coragem e abordou Clara diretamente. "Clara, por favor, podemos conversar um momento?", perguntou com a voz levemente trêmula. Clara olhou para ele com uma expressão neutra e respondeu: "Sr. Adams, qualquer comunicação deve ser feita através do seu advogado. Tenha um bom dia." Com isso, ela se virou e foi embora, deixando Carlos parado no corredor, sentindo-se derrotado. As ações de Carlos não passaram despercebidas por Sofia e seu advogado. Eles começaram a questionar a imparcialidade de Clara, sugerindo que havia um conflito de interesses. Isso complicou ainda mais a situação, fazendo com que Clara se tornasse ainda mais distante e formal em suas interações. Carlos percebeu que suas tentativas estavam apenas piorando as coisas. Não só estava prejudicando seu divórcio, mas também colocando Clara em uma posição difícil profissionalmente. A culpa que sentia apenas aumentou com essa realização. Uma noite, sentado sozinho em seu apartamento temporário, Carlos finalmente entendeu algo crucial. O que realmente precisava não era o perdão de Clara, mas aprender a se perdoar. Começou a procurar um terapeuta, decidido a entender seus padrões de comportamento e fazer mudanças reais em sua vida. Enquanto o processo de divórcio continuava, Carlos parou de tentar reconciliar-se com Clara. Ele decidiu respeitar os limites que ela havia estabelecido e se concentrar em melhorar a si mesmo. Sabia que o caminho para a redenção seria longo e difícil, mas estava decidido a percorrê-lo, mesmo que isso significasse nunca mais ter Clara em sua vida. Conforme o processo de divórcio avançava, a sala de audiência se tornava um campo de batalha silencioso. Clara presidia cada sessão com uma calma e profissionalismo que disfarçavam perfeitamente a tempestade emocional que fervilhava dentro dela. Ela ouvia atentamente os argumentos de ambas as partes, tomando notas meticulosas e ocasionalmente fazendo perguntas incisivas. Carlos, sentado ao lado de seu advogado, frequentemente se pegava observando Clara, notando pequenos detalhes, como o modo como ela franzia ligeiramente a testa ao se concentrar, ou como seus dedos tamborilavam suavemente na mesa quando estava pensativa. Esses gestos familiares reavivavam memórias, intensificando sua sensação de arrependimento. Por outro lado, Sofia se tornava cada vez mais combativa à medida que o processo se desenrolava. Apresentou evidências detalhadas da negligência de Carlos durante o casamento. Contas não pagas, compromissos esquecidos, promessas não cumpridas. Seu advogado retratava Carlos como um homem imaturo e irresponsável, incapaz de manter um compromisso sério. Clara escutava isso com uma expressão neutra, mas internamente não podia deixar de notar os paralelismos com sua própria experiência com Carlos. Contudo, esforçava-se para não permitir que essas observações pessoais influenciassem suas decisões legais. As audiências se prolongavam durante semanas, debatendo acaloradamente questões como a divisão de bens, pensão e até a custódia do cachorro do casal. Clara navegava por essas águas turbulentas com habilidade, sempre mantendo foco nos fatos e na lei, resistindo à tentação de deixar que suas emoções pessoais interferissem. O advogado de Carlos apresentou evidências de que Sofia havia sido extravagante com as finanças do casal, fazendo grandes compras sem consultar o marido. Clara percebeu que precisaria equilibrar cuidadosamente as falhas de ambas as partes ao tomar sua decisão final. À medida que o processo se aproximava do fim, Clara passava noites em claro, revisando minuciosamente cada detalhe do caso. Ela estava decidida a chegar a uma decisão que não só fosse legalmente sólida, mas também verdadeiramente justa. Na penúltima audiência, Clara surpreendeu a todos com uma série de perguntas diretas, tanto para Carlos quanto para Sofia. Suas perguntas eram perspicazes, explorando as motivações por trás das ações de cada um. Carlos, surpreso, se viu admitindo suas falhas de uma maneira que nunca havia feito antes. Enquanto se preparava para dar seu veredicto final, Clara refletiu sobre como aquele caso havia se tornado muito mais do que apenas um divórcio em sua carreira. Era uma prova de sua integridade profissional, de sua capacidade de separar o pessoal do profissional e, de certa forma, um fechamento para seu próprio passado não resolvido com Carlos. Com o desenrolar do processo de divórcio, Carlos se viu em um período de intensa autorreflexão.
As perguntas incisivas de Clara durante as audiências e as acusações de Sofia o obrigaram a enfrentar verdades sobre si mesmo que havia ignorado por anos. Uma noite, após uma audiência particularmente difícil, Carlos se sentou em seu apartamento temporário, um copo de água intocado à sua frente. Ele pegou um caderno e começou a escrever, deixando que seus pensamentos fluíssem livremente nas páginas. À medida que as palavras preenchiam os papéis, começou a perceber um padrão claro em sua vida, uma tendência constante de fugir de compromissos e responsabilidades. Carlos se lembrou do dia em que abandonou Ana no altar, um momento que havia definido sua existência por anos. Naquele momento, ele se convenceu de que estava fazendo o correto, salvando ambos de um casamento infeliz. Agora, anos depois, percebeu quão egoísta e covarde havia sido essa decisão. Ele não havia considerado os sentimentos de Ana, nem o impacto que suas ações teriam sobre ela. Seu casamento apressado com Sofia surgiu como uma tentativa mal concebida de provar que superara seus medos, mas, na verdade, ele nunca havia enfrentado esses medos de frente. Em vez disso, pulou para outro compromisso sem estar realmente preparado, repetindo o ciclo de fuga quando as coisas ficaram difíceis. As sessões de terapia que Carlos havia iniciado o ajudaram a entender as raízes de seu comportamento. Ele descobriu que parte de seu medo de compromisso provinha de inseguranças profundas e de uma necessidade constante de aprovação externa. Ele sempre temia não ser bom o suficiente e por isso fugia antes que alguém pudesse rejeitá-lo. À medida que adquiria essa compreensão sobre si mesmo, Carlos começou a sentir uma mistura de vergonha e determinação. Vergonha pelo dano que causou tanto a Ana quanto a Sofia, e determinação para finalmente fazer mudanças reais em sua vida. Ele começou a praticar pequenos atos de responsabilidade e compromisso no seu dia a dia, cumprindo prazos no trabalho, mantendo promessas feitas a amigos e até cuidando de uma planta que havia comprado. Cada pequena ação representava um passo em direção ao homem que queria se tornar. Durante uma das audiências finais, quando Clara fez uma pergunta particularmente incisiva sobre suas motivações, Carlos surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo ao admitir: "Eu fiz o que fiz porque tinha medo." Sua voz tremia levemente enquanto continuava: "Medo de falhar, medo de não ser suficiente. Mas agora entendo que fugir foi o maior fracasso de todos." Essa admissão pública parecia marcar um ponto de inflexão para Carlos. Ele sentiu como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Embora soubesse que o caminho à frente ainda seria longo e difícil, ele finalmente estava enfrentando seus demônios de frente. À noite, Carlos olhava pela janela de seu apartamento, refletindo sobre tudo o que aprendera. Sabia que não podia mudar o passado, mas estava determinado a usar essas lições para moldar um futuro melhor. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se esperançoso, não por alguém ou algo externo, mas pela mudança que ocorria dentro dele. Após semanas de audiências tensas e revelações emocionais, o processo de divórcio entre Carlos e Sofia finalmente chegou ao fim. A sala do tribunal estava em silêncio, carregada de expectativa, quando a juíza Clara entrou para dar sua decisão final. Ela se sentou, ajustou seus papéis e olhou para a sala, seu rosto não traindo nenhuma emoção. Quando começou a falar, sua voz era clara e firme. Após cuidadosa consideração de todas as provas apresentadas e dos testemunhos ouvidos, esse tribunal chegou a uma decisão sobre o caso de divórcio entre Carlos Almeida e Sofia Ramos. Ela começou a detalhar os termos do divórcio. A divisão dos bens foi realizada de maneira equitativa, levando em conta as contribuições de ambas as partes durante o casamento. Sofia ficou com a casa do casal, enquanto Carlos manteve os investimentos que haviam feito juntos. Quanto à questão financeira, Clara determinou que Carlos deveria pagar uma pensão temporária a Sofia por um período de 2 anos para ajudá-la a restabelecer-se profissionalmente. Este tribunal reconhece que a senhora Ramos fez sacrifícios em sua carreira em função do casamento. E essa compensação visa proporcionar uma transição justa, explicou Clara. A questão da custódia do cachorro do casal, que se tornara um ponto de discórdia, foi resolvida com um acordo de custódia compartilhada, que incluía um calendário detalhado de visitas. Ao longo de sua exposição, Clara manteve um tom neutro e profissional. Contudo, ao chegar à parte final de sua decisão, sua voz se tornou mais firme. Este tribunal observa que ambas as partes demonstraram falhas durante o casamento.
O Sr. Almeida apresentou uma tendência a evitar responsabilidades, enquanto a Sra. Ramos, às vezes, agiu de maneira impulsiva com as finanças do casal. Enquanto Carlos estava sentado em sua cadeira, sentiu o peso das palavras de Clara. Ele sabia que os termos não eram favoráveis a ele, mas reconhecia a justiça na decisão. Sofia, por sua vez, parecia uma mistura de alívio e decepção. Quando Clara terminou de ler sua decisão, olhou diretamente para Carlos e Sofia. Este tribunal espera que ambas as partes possam aprender com essa experiência e seguir em frente de maneira positiva. O divórcio é concedido. Com um golpe firme do martelo, o casamento de Carlos chegou oficialmente ao fim. Após a audiência, Carlos permaneceu sentado por um momento, assimilando tudo o que havia ocorrido. Ele olhou para Clara, que organizava seus papéis, e sentiu uma mistura de gratidão e arrependimento. Embora os termos não fossem ideais para ele, reconhecia a imparcialidade com que ela havia conduzido o caso. Clara, por sua parte, sentiu que um peso se levantava de seus ombros. Ela havia navegado por esse caso complicado, mantendo sua integridade profissional intacta. Ao deixar a sala do tribunal, Clara sentiu uma sensação de fechamento, não apenas para o caso, mas também para seu próprio passado com Carlos. Semanas após a finalização do divórcio, Carlos se viu parado em frente ao tribunal, reunindo coragem. Ele havia pedido uma última conversa com Clara, não como juíza, mas como a pessoa que ele havia ferido anos atrás. Para sua surpresa, após vários pedidos educados e persistentes, Clara finalmente aceitou encontrá-lo em um café nas proximidades. Quando Carlos entrou no café, viu Clara já sentada em uma mesa no canto. Ela parecia diferente fora da toga de juíza, mais relaxada, mas ainda assim mantendo uma postura reservada. Carlos se aproximou, sentindo seu coração acelerar. "Obrigado por aceitar me encontrar", disse ele ao se sentar à sua frente. Clara observou em silêncio, seus olhos fixos nele. Carlos respirou fundo e começou. "Clara, sei que nada do que eu diga pode desfazer o que aconteceu, mas preciso que saiba o quanto sinto. O que fiz ao te abandonar naquele dia foi a coisa mais covarde e egoísta que fiz em toda a minha vida." Sua voz tremia levemente. "Passei anos fugindo de mim mesmo, de meus medos e responsabilidades, mas esse processo de divórcio e te ver novamente me fez enfrentar quem realmente sou e quem quero ser." Clara ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de calma. Quando Carlos fez uma pausa, ela falou pela primeira vez. "Por que você me diz isso agora?" perguntou. "Porque finalmente entendi o dano que causei", respondeu ele. "Não estou aqui pedindo uma segunda chance ou esperando que possamos ser amigos. Só quero que você saiba que reconheço meus erros e que estou verdadeiramente arrependido." Um silêncio pesado se instalou entre eles. Clara olhou pela janela do café por um momento, como se estivesse organizando seus pensamentos. Quando se voltou para Carlos, havia uma suavidade em seus olhos que ele não via há anos. "O que você fez me machucou profundamente", começou ela. "Levei muito tempo para superar e reconstruir minha vida. Mas ouvir você agora e ver sua sinceridade, isso significa algo para mim." Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. "Eu te perdoo, não por sua causa, mas pela minha. Carregar esse ressentimento não me serve mais." Carlos sentiu lágrimas nos olhos, uma mistura de alívio e gratidão o inundou. "Obrigado", disse simplesmente. Clara se levantou, pronta para ir embora. "Espero que você use essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. Boa sorte." Enquanto ela saía do café, Carlos permaneceu sentado, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente em paz. Nos meses seguintes, Carlos se dedicou à sua melhoria pessoal. Continuou a terapia, começou a fazer trabalho voluntário e se esforçou para estar mais presente na vida de seus amigos e familiares. Clara, por sua vez, sentiu-se liberada após aquela última conversa. Ela continuou sua carreira como juíza com renovada paixão, sabendo que havia superado um dos maiores desafios pessoais e profissionais de sua vida. Ambos seguiram caminhos separados, mas transformados pela experiência. Carlos aprendeu o valor da honestidade e do compromisso, enquanto Clara reafirmou sua força e integridade. Embora suas vidas nunca mais se cruzassem, ambos levariam consigo as lições aprendidas, usando-as para moldar um futuro mais brilhante e autêntico. E assim, amigos, vocês gostaram da história? O que acham da decisão de Clara de julgar o caso, mesmo conhecendo Carlos?
O que vocês teriam feito em seu lugar? Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. O próximo vídeo que aparecer na sua tela também vai te emocionar. Um grande beijo e até a próxima história.